Bem-vindo a G3 Network, levando o seu ISP mais longe. Nesse vídeo a gente vai falar sobre obrigações do provedor depois que tira a licença SCM. Então vamos falar aí sobre os tipos de licença SCM que a gente tem no mercado hoje disponível pela Anatel, as obrigações que todo SCM tem, que é fiscalizado durante uma visita da Anatel, como se manter legalizado e se você precisar de ajuda, como nós da G3N podemos te ajudar. Então hoje a gente tem dois tipos de licença SCM. Ambas as licenças são SCM, mas o que muda é a forma de cadastro de cada uma, mas a obrigação das mesmas são iguais. Então temos aí a dispensa de outorga, tem algumas restrições, mas hoje em dia são pouquíssimas restrições. Você não pode ter mais de 5 mil clientes, você não pode trabalhar, por exemplo, internet via satélite, né, que é algo que nenhum provedor outorgado dificilmente vai trabalhar, porque é algo muito complexo e caríssimo ali, né, totalmente inviável financeiramente falando. E você tem algumas restrições que estão caindo, como por exemplo, participação de licitação, quase nenhuma prefeitura mais não aceita o dispensado de outorga. Antes você tinha algumas questões com poste também, mas as concessionárias hoje todas aceitam. Então era mais ou menos quando lançaram o MEI, né, que é o microempreendedor individual, e aí passou um tempo, todo mundo começou a aceitar o MEI normalmente, os bancos, as empresas, etc. O mesmo está acontecendo já hoje com dispensa de outorga. Então essas restrições são mínimas aí, né? Então você não paga nenhuma taxa da Anatel para tirar essa dispensa de outorga. Você não pode trabalhar com frequência licenciada, é outro detalhe também, né, que esqueci de comentar na questão das restrições. O que seria frequência licenciada? Você comprasse um rádio digital que trabalha em determinada frequência, você precisa licenciar esse rádio. Com a dispensa de outorga não é possível fazer essa licença. Também é casos bem específicos, somente até 5 mil clientes, né, conforme já tinha comentado, mas a gente fala somente até, só que 5 mil clientes é um número muito grande. Então eu sempre indico, a gente sempre acaba indicando para o cliente começar como dispensado de outorga e se ele crescer a esse ponto, tiver necessidade, passar para uma outorga. Já um outorgado, ele não tem nenhum tipo de restrição, nenhuma dessas que eu comentei, paga uma taxa de R$400 inicial aí para a Anatel, pode trabalhar com qualquer frequência, inclusive a satélite, conforme eu falei, e não tem limites de clientes, porém ambos têm as mesmas obrigações. No caso do dispensado de outorga, a licença é mais simplificada, o cadastro é mais simplificado, não pede tantas coisas. No caso de outorgado, você tem que ter certidão negativa de débito de todos os órgãos do governo e mais algumas burocracias aí, além do pagamento dessa taxa. E ambas as licenças têm as mesmas obrigações, conforme eu comentei já para vocês. Então vamos conferir quais são essas obrigações. Então as obrigações do SCM impostas pela Anatel a todos os provedores. Primeira questão é da responsabilidade técnica, seja no CFT ou seja no CREA, que são dois conselhos federais aí, né? Um de técnico e outro de engenheiros. Então você precisa ter um responsável técnico respondendo pela sua empresa junto, né, ao CFT ou CREA. Só de você ter o CNPJ com o KNAI de SCM, que é o KNAI que você tem que ter para tirar a sua licença da Anatel, você já pode ser fiscalizado por um desses órgãos. Então é muito importante que você mantenha o cadastro em um desses órgãos para evitar problema. Além disso, isso é uma das exigências da Anatel, que é você ter um pessoal qualificado. Então ter técnicos qualificados na sua empresa. Na hora de tirar a sua dispensa ou a sua outorga, não vai ser exigido esse responsável técnico. Porém, numa eventual fiscalização, eles podem exigir. Além disso, você pode ser fiscalizado pelo próprio CREA ou CFT da sua região por não estar cadastrado lá e não ter um responsável técnico ativo. Então isso é um detalhe muito importante. A Anatel também exige que você tenha um contrato de prestação de serviço com o seu cliente, né? Esse contrato vai ter todas as condições do serviço de internet, deve estar registrado em cartório ou datado digitalmente com um certificado digital ou assinatura eletrônica e não pode ser modificado posteriormente. Se você modificar, você tem que relacionar esse novo contrato no termo de adesão e o contrato antigo vai ficar valendo para aqueles clientes que assinaram quanto aqueles contrato estava vigente. Então não é algo que você fica mudando sempre, você já tem que fazer de uma forma, né, que fique bem completo para você não ter alterações posteriores. Ele deve estar constando no termo de adesão e o cliente aceita ele ao assinar o termo de adesão. Ele também deve ser disponibilizado no site do seu provedor
ou sempre que seu cliente quiser, até impresso. Ele fala, eu quero o contrato impresso, tem que imprimir e fornecer para ele também, porque ele pode alegar que não está no site, etc, enfim, né? Mas no site sim é uma obrigação. Aí você tem também o termo de adesão e fidelidade, né? Então, esse termo você deve associar o contrato de prestação de serviço a esse termo de adesão. Ele deve conter os dados da sua empresa, então endereço, telefone, e-mail, site, licença da Anatel, ou dispensa, ou outorga, que seja. Deve conter os dados pessoais do assinante. Deve conter os dados do plano contratado, então velocidade, upload, download, taxa de instalação, garantia de banda, etc. Se tiver fidelidade, você deve fazer um termo e anexar esse termo junto a esse termo de adesão, especificando as condições dessa fidelidade. E o termo serve para comprovar que o cliente assinou mesmo aquele serviço. Se amanhã depois o cliente for cancelar, ficou devendo alguma coisa para você, você não vai poder alegar nada para ele se você não tiver o termo assinado por ele. Quando a assinatura é via telefone, né, ou seja, o cliente assinou pelo telefone ou pela internet, você pode usar a gravação da ligação ou captura do aceite do cliente. Porém, isso é menos seguro, mas também é válido aí juridicamente, né? Você também deve ter o site do seu provedor, né? Isso é muito importante. É obrigatório você ter um site, segundo a própria Anatel. Inclusive, ele deve ser informado no termo de adesão. Nele deve ser disponibilizado pelo menos formulário de contato, telefones de contato, e-mail de contato e o contrato SCM ali registrado e autenticado. Inclusive, se precisar de site, aqui na G3 Network a gente tem o serviço de site para o seu provedor. Além disso, depois que você tirar a sua dispensa ou outorga ou dispensa de outorga da Anatel SCM, você vai ter que fazer o envio de informações mensais para a Anatel, né? Então você tem ali o sistema, que é o coleta de dados, você vai enviar mensalmente. A principal informação que você vai enviar todos os meses é o número de clientes. Quantos clientes você tem? Além de informar o número de clientes, você deve informar quantos clientes você tem em cada tecnologia, seja rádio, fibra, etc. A velocidade de download de cada plano, o código IBGE da sua cidade, estado que você atende, se aquele cliente é urbano ou rural e o tipo de serviço que você entrega para ele. Então, tudo isso é feito em um arquivo e enviado para a Anatel. Semestralmente, você deve enviar os dados socioeconômicos e financeiros. Então, aqui você enviar quanto sua empresa faturou, faturamento do último semestre dividido em trimestre, quanto teve de tráfego e de investimento CAPEX também, tá? E anualmente você vai enviar dados de infraestrutura, onde fica o seu POP, de quem você compra link. Se você atende mais de uma cidade, você tiver um backbone, uma interligação de uma cidade na outra, por onde que a sua fibra passa e muito mais. E todas essas informações são enviadas via coleta de dados, tem prazos e podem ocorrer multas ou notificações pelo não envio das informações dentro do prazo. Então, evite problemas. Se precisar também aí do serviço de envio de informações mensais, nós aqui da G3N estamos preparados aí para fazer esse envio para você. Você também, hoje não é mais uma obrigação, mas é uma recomendação você ter um número de suporte gratuito, que é o conhecido 0800. Não é mais obrigatório você ter esse número, tá? Devido aí aos canais de atendimento digital, a Anatel tem entendido que esses meios digitais já são suficientes para atendimento. Porém, tendo um 0800 fica muito mais profissional. Inclusive, dá para você usar esse mesmo número no WhatsApp. Ele atende dezenas de ligações simultâneas, tem um custo bem mais baixo atualmente. Além disso, poucos clientes irão utilizar de fato. Porém, pense o seguinte, né? Tem provedor que só faz o suporte pelo WhatsApp. Inclusive, os clientes preferem ali o suporte direto pelo WhatsApp. Mas imagina a situação de o cliente não tem nenhum acesso à internet. Como é que ele vai enviar a mensagem do WhatsApp para o seu suporte? Então, tendo um 0800, ele vai conseguir falar. É uma maneira aí profissional de se destacar nesse mercado. Inclusive, recentemente tiveram algumas controvérsias em cima de 0800 e hoje está até um pouco mais complicada a contratação de novos 0800 por conta de fraudes, né? Muitas empresas utilizando o 0800 para fraude, só que você vê como que o 0800 ele traz um profissionalismo da sua empresa, porque essas pessoas que utilizavam para fraude, utilizavam justamente porque o cliente, ao receber um SMS, um e-mail, um contato, pedindo para a pessoa retornar para ele um 0800, e traz muito mais confiança para esse cliente. Então o 0800 vai trazer essa confiança. Precisando de 0800, a gente tem aqui na nossa plataforma Telecom VoIP também. Beleza, outra obrigação é você cadastrar suas estações. Você tem que cadastrar pelo menos uma estação. E a estação basicamente é onde você tem ali de repente uma torre de transmissão, repetição de sinal ou equipamentos de telecomunicações, que são conhecidos aí como seus POPs, né? Então basicamente a Anatel quer saber onde fica
as coisas do seu provedor para poder fiscalizar. Esse cadastro é feito via sistema Mosaic e também se precisar de auxílio, a gente também realiza esse serviço de cadastramento de estação. Você também deve emitir as notas fiscais de telecomunicações, então não é nota fiscal de prefeitura, você deve emitir e enviar para a Fazenda do seu estado notas de telecomunicações. Na data de gravação desse vídeo ainda é o modelo 21 ou 22, dependendo do estado. Porém, a partir do meio desse ano aqui, do mês 6 de 2024, será outro modelo de nota fiscal, que vai ser a NF-COM 62, que é a nota fiscal especificamente para telecom mais moderna e atualizada, uma nota totalmente online. Isso é feito hoje utilizando geradas aí, né, ou utilizando softwares de provedor, como por exemplo o MKAuth, que é o que está na foto aí, ele gera hoje nota 21, 22, ou também plataformas de terceiro que são específicas para a emissão dessa nota. Ainda não sabemos como vai ficar na NF-COM 62, mas hoje o MKAuth e outros sistemas aí conseguem gerar essa nota normalmente. Então, uma vez gerados os arquivos, você deve ser validados utilizando o certificado digital da empresa, enviados para a Fazenda do seu estado, utilizando softwares do governo. Essa é a forma atual. Com a NF-COM vamos ter mudanças porque ela vai ser online. Então, emitir nota de fiscal de serviço ao invés de telecomunicações dá problema, tanto com a Anatel, numa eventual fiscalização, e principalmente com a Receita Federal e Estadual, devido à tributação. Porque se você estiver emitindo nota de serviço, a maior parte do valor vai para a prefeitura. Se você emite nota de telecom, a maior parte vai para o estado. Então existe aí um dono desse imposto que vai correr atrás, te multar e complicar a vida do seu provedor. Lembre-se sempre que o governo vem depois de muitos anos, ele não vem do dia para a noite para reclamar de algo que você não fez lá atrás. Então sempre faça tudo certinho. Precisar de auxílio também com a emissão de nota fiscal, nós da G3 Network estamos disponíveis para te ajudar. E também é recomendado e obrigatório que você utilize equipamentos homologados. Então, trabalhar somente com equipamentos homologados. Sempre consulte a homologação no site da Anatel para ver se a validade ainda existe, se está tudo certo, porque às vezes o pessoal fala que o equipamento é homologado e aí você vai pesquisar e a homologação nem é válida mais. Esse equipamento também deve ter a etiqueta com o número da homologação do equipamento, parecido com esse modelo aí que vocês estão vendo na imagem. E você também precisa da nota fiscal para comprovar que o equipamento que você comprou foi adquirido dentro do prazo de homologação, por exemplo, quando está vencido, ou pela empresa que homologou ele, e se aquela nota, assim, é indicado que esteja no nome do seu provedor. Se estiver no nome de outro provedor ou de outra empresa, também pode gerar algum problema para você. Então, se você for fiscalizado aí pela Polícia Civil, Receita Federal, eles vão exigir a nota fiscal. Então, não crie problemas para você mesmo. Compre com nota, compre homologado. Principalmente se o equipamento for um valor mais alto, uma OLT, um rádio mais caro, etc. Equipamento sem homologação pode ser lacrado, apreendido, assim como se estivesse sem nota fiscal. Você não vai comprovar a origem dele. Por exemplo, o equipamento foi comprado no Paraguai. Se você não tem a nota, ele pode ser apreendido aí por evasão de divisa, etc. O governo, enfim, pode estar pegando esse equipamento de você. Se você trabalha com rádio, nas frequências RF você também tem que ficar atento, porque a Anatel também fiscaliza o uso de frequências, como por exemplo o Wi-Fi, principalmente para quem trabalha no rádio. Existe uma lista de canais que pode ser utilizado no Brasil e a maioria dos provedores trabalha fora do padrão devido à interferência ou mesmo desconhecimento. Existem também regras de potência máxima para emissão do sinal em cada frequência. E se você estiver trabalhando fora do padrão, você pode ser multado ou até ter os seus equipamentos lacrados. Então, se você usar a frequência licenciada sem a devida autorização, o problema é maior ainda. Então, você também tem que ficar atento se você trabalhar no rádio para trabalhar corretamente e evitar problemas. Atualmente, a fiscalização de rádio ela é menor, porque diminuiu muito provedores via rádio. Mas, se você principalmente trabalhar dentro de uma frequência licenciada, você pode sim ser fiscalizado, multado e lacrado. Existem também regras de atendimento, prazos e outras, tá? O suporte, na data de gravação desse vídeo, teve alteração nessas regras, né? Vamos falar o que está valendo hoje na data de gravação desse vídeo. O suporte ao seu cliente, ele deve ser feito via telefone, no mínimo de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite. Então, esse é o prazo atual. E também ali fala via telefone, mas já houve entendimento que pode ser via WhatsApp. Você também deve ter a gravação dessas ligações durante 3 meses e disponibilizar para o assinante se assim ele solicitar, se a ligação for via telefone. Existem também regras de fidelização do cliente, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Normalmente é no máximo 1 ano. Enfim, você tem que descrever ali
ali os benefícios que você está fornecendo para fidelizar ele. Uma multa tem que ser proporcional e seguir várias outras coisas. Existem também regras aí para o tempo de atendimento do cliente, bloqueio, suspensão, cancelamento, protocolo e muitas outras regras, que inclusive tivemos mudanças recentes nessas regras que ainda não foram publicadas, por isso que a gente está passando as regras atuais. Tá? Mas para os clientes que são clientes da nossa consultoria, a gente sempre passa o que é atualizado. Então, se a regra mudar, a gente informa os nossos clientes aí. E aí, se tiver uma fiscalização da Anatel, o que eles fiscalizam? Primeiro, se você possui a licença SCM, seja outorga ou dispensa de outorga. Segundo, se você está utilizando equipamentos homologados e se você tem a nota fiscal daquele equipamento, também é uma exigência. Se você está cumprindo regras como está fazendo contrato, cumprindo prazo de atendimento, gerando nota fiscal, etc. Até porque normalmente a Anatel não vai sozinha, então ela vai com a Polícia Civil e às vezes com a Receita Federal, então uma coisa puxa a outra. Se você está enviando informações corretas mensalmente, semestralmente e anualmente, isso daqui eles podem fiscalizar remotamente, né, pelo sistema deles e já te autuar ali, sem precisar nem fazer uma visita na sua empresa. Se você possui equipe técnica qualificada, então eles podem chegar no provedor e verificar, você tem um responsável técnico, quem é o seu responsável técnico, cadê o papel que comprova que sua empresa está devidamente cadastrada num órgão com um responsável técnico competente. Se você está trabalhando dentro das potências e frequências permitidas, se você trabalhar no rádio, e também a parte externa, né, aí você já pode ser fiscalizado. A Anatel também poderia fiscalizar, mas hoje eles não têm equipes especializadas nisso, mas eles poderiam fiscalizar sim os equipamentos também que ficam no poste, que também devem ser homologados, mas hoje eles dificilmente fazem isso, fica mais a cargo aí da companhia elétrica, que pouco faz isso hoje, mas está para surgir uma nova regulamentação nesse setor de poste e teremos mudanças em breve sobre isso também. E normalmente a fiscalização da Anatel, como falei, é acompanhado pela Polícia Civil, que pode estar verificando, por exemplo, equipamentos furtados ou mesmo sem nota fiscal, se você não tiver a nota, Receita Federal ou Estadual para a questão de sonegação de impostos. Então, se você não está fazendo nota fiscal, se você não comprou equipamento homologado, não tem a nota dele, e também pode ser fiscalizado juntamente com o CFT ou CREA, se você não tiver o responsável técnico e se não estiver emitindo sua TRT ou ART. Então, a gente viu tudo ali, né, que pode ser aí englobado pela Anatel e como você se manter legalizado, né? Então, a gente sempre fala que ter a licença SCM não quer dizer que você pode trabalhar de qualquer jeito, e muito menos sem cumprir nenhuma regra. Se você quiser ficar tranquilo, cumpra a maior possível para evitar problemas, multas e dor de cabeça. Se você trabalhar com fibra UTP e outros cabeamentos, também é necessário fazer aí projeto de compartilhamento de poste, pagar aluguel do poste. Nesse caso, você também estará sujeito por parte da concessionária de energia. Como falei agora há pouco, vai ter mudança nessa regulamentação, que em breve a gente vai estar comentando para vocês também quando eles baterem o martelo. Se você não tiver link dedicado, você pode ter problema com a operadora que te fornece o link, né? O que ela pode vir a cancelar ou até multas por uso indevido do link. Já a Anatel não costuma fiscalizar essa questão de link dedicado, mas eles podem ali, né, falar alguma coisa, mas eles não têm como saber ou ver, enfim, eles não costumam chegar, cadê o contrato do link dedicado, nada disso. Então, assim, tirou a sua licença, vá se adequando a essas regras que a gente passou aqui e demais obrigações para você evitar problemas e trabalhar tranquilamente. Tem gente que acha que apenas ter a dispensa ou a licença ou a outorga SCM já é válido, mas não, você deve cumprir tudo isso para você ficar tranquilo. E se você precisar de ajuda, pode estar contando aqui com a assessoria da G3 Network. Nós realizamos uma assessoria completa na Anatel, somos especialistas nisso, para manter o seu provedor em ordem e evitar problemas e multas. Nossa assessoria inclui orientação em como se manter legalizado, cadastro em todos os sistemas da Anatel, envio de informações mensais, semestrais e anuais de assinantes, financeiras e infraestrutura, também o cadastramento de estações, que são os seus POPs, auxílio na emissão de nota fiscal de telecom, defesa em autuações e muito mais. Então, acesse aí g3network.com.br, conheça todo o nosso serviço, estamos à sua disposição, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!